Olá, você que acessou a este canal, seja muito bem-vindo e que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui para mais uma gravação. Nesses últimos dias em que Israel esteve em guerra, muitas declarações, afirmações equivocadas e até heresias se pronunciaram contra Israel. E nós vamos mostrar aqui apenas três de todas essas heresias, afirmações e declarações absurdas. Vejamos aqui. A primeira diz assim: Israel não é mais o povo de Deus, agora é a igreja. Vamos adiantar logo aqui. Agora é a igreja e Israel. Israel continua. Bom, a outra afirmação ou declaração ou até mesmo heresia é o seguinte, diz assim: o compromisso de Deus agora é com a igreja. Voltamos logo a afirmar isso aqui. É primeiro com a igreja e depois com Israel. Você vai entender muito bem. Bom, agora outra afirmação, outra declaração mais absurda, diz o seguinte: Israel não é mais a Terra Santa. E eu logo adianto aqui. Bom, no futuro, quando o Messias já estiver lá, Israel não somente será a Terra Santa, como é a Terra Santa, mas Israel será o cabeça das nações. Parece exagero, mas será o cabeça das nações muito mais do que é os Estados Unidos hoje. Se você achou exagero, me desculpe, mas aqui estão as Escrituras Sagradas. É só entender. Vamos lá. Lembre-se que muitas vezes Jesus ele repetiu essas palavras dizendo assim: olha, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Para aqueles que vê a situação de Israel hoje e para você que conhece que existe o cristianismo hoje, Jesus falava, nessas palavras, ele declarou que Israel, que era o primeiro, ficou por último, e os gentios, que depois que Israel crucificou a Jesus, rejeitou Jesus, agora Jesus disse que ia fundar, organizar um povo chamado igreja, está lá em Mateus capítulo 16. Então agora, Deus está salvando os gentios para depois voltar a tratar com Israel novamente. Vamos entender. Bom, quem explicou isso da melhor maneira possível foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era judeu, fariseu, vamos dizer assim, daqueles fariseus, desculpe a expressão, mais carola da história. Jesus salvou ele, transformou em um apóstolo. Então ele deixou tudo isso explicado lá em Romanos. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, esta é a epístola que mais explica a salvação de toda a humanidade, não é só de Israel. E explicando isso, ele separou. A coisa é tão interessante e tão certa que ele separou 3 capítulos dessa carta para falar somente da salvação de Israel. Para isso você vai ler o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, que ali Paulo, o judeu, o ex-fariseu, ensina a respeito como foi o endurecimento de Israel, como Deus deixou Israel de lado temporariamente, tá?
Então aí ele cita que no final um remanescente de Israel será salvo. E ele disse também, explica ali, que o pacto, o compromisso que Deus tem com Israel é irrevogável. Então Israel é o povo de Deus, continuará sendo o povo de Deus. Só que agora, no momento, temporariamente, a igreja, os cristãos estão na frente, são os primeiros. Vamos continuar o nosso comentário. Lembre-se que quando Jesus ele ia entrando em Jerusalém no final da sua trajetória, no final do seu ministério, olha, está lá em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 43 e Mateus 23, versículo 37 e 39. Bom, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e chorou. E disse o seguinte: ah, se tu soubesse. E isso ele falando para a nação de Israel. E depois ele acrescentou assim: mas isto agora está oculto aos teus olhos. E vamos adiantar logo como foi que ele finalizou isso aí. E ele, em tom de despedida, disse o seguinte: olha, de agora em diante, vocês não me verão mais. Aí apontou para o futuro. Até aquele dia que vocês vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus estava dizendo ali que agora, nesse momento, Israel não estava enxergando que ele era o Messias, porque estava oculto aos olhos dele. Mas vai chegar um dia em que eles vão reconhecer e vão dar as boas-vindas para o próprio Jesus como o seu Messias. Até no livro dos Salmos está escrito isso daí. Bom, mas agora o que aconteceu e por que aconteceu? Ora, se naquele momento que Jesus ia entrando em Jerusalém, eles crescem, tivessem aceitado Jesus como seu Messias, eles não iam crucificar ele. Jesus não tinha sido crucificado, morto e ressuscitado. Ou seja, a obra da salvação da humanidade inteira não teria sido realizada. E todos os profetas, inclusive Isaías, já tinham dito, ensinado, que naquela vinda do Messias, que foi a primeira, ele ia ser rejeitado pelos judeus, porque ele tinha que morrer como Cordeiro de Deus, porque como era que ia haver redenção da humanidade sem derramamento de sangue, sem o Cordeiro morrer para a expiação das almas dos pecadores. Então aí foi por isso que Israel foi endurecido misteriosamente para eles crucificar Jesus, matar o Cordeiro de Deus, assim como ele sacrificava o Cordeiro na Páscoa todos os anos. E ali era Páscoa. E agora isso ficou oculto aos olhos dele para eles sacrificarem o Cordeiro, crucificarem a Jesus. Mas, concluindo aqui, com isso, a rejeição de Israel a Jesus, ao seu Messias, é temporária. E esse temporário já faz mais de 2000 anos, mas para Deus isso não é nada. Deus não está sujeito ao tempo e o tempo de Deus não é o nosso. Então fica claro aqui, vai chegar o dia lá no futuro em que Israel vai dar essas boas-vindas a Jesus como seu Messias. Se falarmos isso para eles agora, eles não vão acreditar, eles não vão crer, mas vamos detalhar mais alguma coisa aqui, tá? Agora,
Vejamos o que foi que os primeiros apóstolos disseram, os primeiros cristãos. Há alguns anos, quando a igreja já estava feita lá em Jerusalém, muitos cristãos, aos milhares, houve um problema entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. E eles se reuniram, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Leia lá, que você vai entender bonitinho. Olha o que foi que o concílio, a convenção dos primeiros cristãos na direção dos apóstolos, o que foi que eles decidiram e afirmaram. Tiago, que era o pastor geral de Jerusalém, não era Pedro, era Tiago. Ele disse o seguinte, quando resolveram o problema, ele disse o seguinte, que Deus, ele está ajuntando um povo com a pregação do evangelho. Israel está sem crer, sem acreditar, sem receber o Messias. Enquanto isso, Deus está criando um povo para o seu nome. Aí Tiago deixou explicadinho isso aqui. Ele disse, depois, olha a palavra depois, Deus voltará a edificar o tabernáculo caído de Davi. Está lá em Atos capítulo 15, na primeira reunião, no primeiro concílio dos apóstolos. Então lá ele disse que depois que o número desse povo estiver completo, que é a igreja, que é gentia, depois que essa igreja for arrebatada, sair aqui desse mundo, aí Deus voltará para Israel novamente. Então, Deus não rejeitou Israel. Israel continua sendo o povo de Deus. Mas, como Jesus disse várias vezes, os primeiros, que era Israel, ficaram por último. E os gentios, agora, que é a igreja gentia, são os primeiros. Tão primeiros que a igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro, Jesus, que é o Messias, que Israel não está sabendo agora, porque está oculto aos seus olhos. Bom, de maneira figurada, de maneira profetizada em figuras, vamos para o penúltimo detalhe aqui, que vai explicar bem direitinho para você. Você conhece a história de José lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Os judeus conhecem a história de José, essa história linda, brilhante. Só que eles não sabem que Jesus disse isso aqui para eles. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou tudo que Moisés escreveu, Jesus disse que ele escreveu a respeito dele, de Jesus. Tá? A história de José, quando Moisés escreveu, ele estava escrevendo de maneira profética e figurada o que ia acontecer entre os judeus e Jesus. A história, o que foi, o que é e o que vai ser no futuro. O que aconteceu então? Jesus, ou seja, José era o filho amado de Jacó. E Jesus é o filho amado do Pai, como no batismo você viu. O Deus falando de cima, este é o meu filho amado em quem me compraz. Bom, mas aí os judeus que são irmãos de Jesus crucificaram a Jesus e deram como morto. Assim como os irmãos de José crucificaram a Jesus e deram ele como morto, embora sabendo que ele estava vivo. Os judeus, Jesus morreu e ressuscitou, eles ficaram sabendo, mas fizeram um abafão e divulgaram como morto, e até hoje. Mas depois de muito tempo, os irmãos de José se encontraram com Jesus. E durante o tempo que José foi desprezado, ele arrumou a esposa dele, a Asenate, que é gentia, entenda isso.
E nesses 2000 anos que os judeus estão rejeitando a Jesus, Jesus está arrumando a igreja, o seu povo, como Tiago disse, que é um povo gentio, a noiva do Cordeiro é gentia, assim como a esposa de José. E, para finalizar, assim como depois que os irmãos de José estavam em agonia, eles se encontraram com José, José perdoou eles, salvou eles e acolheu eles. Assim também os judeus, Israel, depois do arrebatamento da igreja, os judeus vão passar por a maior agonia que já passaram. E no final da grande tribulação, Jesus, o verdadeiro José, Jesus, o Messias, descerá do céu e vai se encontrar com os judeus, salvar os judeus. O Apocalipse, no final do Apocalipse, mostra isso bonitinho. Então, que história é essa? Que heresia é essa? Ao dizer que Israel não é mais povo de Deus, que não é mais terra santa, que agora nada a ver com Israel, é só com a igreja, é com os dois, os primeiros e os últimos. Bom, e para finalizar, o Apocalipse é o final da história. E os primeiros 3 capítulos do Apocalipse mostram a igreja ali militando, lutando, pregando e sofrendo. E quando chegamos no capítulo 4, até o final do Apocalipse, não se vê mais a igreja, mas Israel está presente ali em todo esse livro do Apocalipse, tá? Ali mostra os 144 mil, os judeus selados para proteger contra as pragas, as 2 testemunhas, e vemos ali Deus tratando com Israel, protegendo Israel durante a grande tribulação, enquanto o Apocalipse ali se desenrola. E no final, Israel sendo salvo pelo Messias, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Bom, eu prometi fazer essa gravação, eu espero que tenha lhe ajudado. E se você gostou, dê o seu like, inscreva-se nesse canal e nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Então aqui está, a igreja gentia e Israel, judaísmo e cristianismo andarão juntos para sempre, por toda a eternidade. Igreja gentia, povo de Deus, o povo do céu. Israel, povo de Deus, que ficou por último, agora é o povo que serão salvos, o povo da terra. Que Deus te abençoe ricamente.